E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Universidade do Carbono. A Universidade do Carbono, que é um guarda-chuva de vários cursos para capacitar as pessoas para trabalhar no mercado de carbono. Estamos também inaugurando nosso primeiro curso, Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono. E estamos aqui com dois ministrantes, dois profissionais, professores, pesquisadores, que serão ministrantes do nosso curso e vieram aqui para esse bate-papo aberto para a gente entender mais sobre o mercado, entender mais sobre tecnologias, inovações, a parte de modelagem de carbono. E eu sou o Danilo Almeida, sou engenheiro florestal, fiz o meu mestrado no INPA em Manaus, fiz o meu doutorado e pós-doc aqui em Piracicaba, onde é os estúdios do PSEG, onde a gente está gravando esse podcast agora, né? E a Universidade do Carbono é uma parceria entre a BR Carbon e o PSEG. E então, boa noite, obrigado Paulo, obrigado Kleber pela participação. Boa noite. Eu estou muito feliz, muito animado com a participação de vocês, né? São, além de tudo, amigos e para mim é uma grande alegria aí, é bom nesse desafio, né, de estar fazendo esse novo podcast, nada como começar com amigos, esse pontapé inicial. Por favor, Paulo, se apresente e depois o Kleber. Joia. Bom, eu sou o professor Paulo Guilherme Molim, da UFSCar Lagoa do Sino. Eu venho trabalhando já há um bom tempo com questão de geotecnologias e, mais recentemente, eu tenho focado na questão de uma linha de pesquisa de planejamento da restauração usando geotecnologias e do monitoramento da restauração da biodiversidade, do carbono, usando essas geotecnologias. Eu sou formado em gestão ambiental pela Exalc em Piracicaba, tenho um mestrado em tecnologias geoespaciais pelo consórcio Erasmus Mundus, Portugal, Espanha e Alemanha. E tenho um doutorado também na Exalc em Piracicaba com recursos florestais e mais uns 2 pós-docs aí na mesma linha de uso de geotecnologias, modelagem para florestas, principalmente florestas nativas. Sim. Inclusive você é exalquiano, né? Todo exalquiano tem um apelido. O seu eu ouvi dizer que é Garmin. Né? Garmin, para quem não conhece, é um aparelho de um receptor GNSS, né? O famoso GPS. E aí, quando eu entrei na Exalc, o pessoal já pegou no meu pé, eu já estava envolvido no meio das geotecnologias, um pouco por influência até de casa, e aí o meu apelido, o meu nome exalquiano acabou sendo Garmin. Então, se eventualmente eu te chamar de Garmin, o pessoal não precisa confundir, porque... Você já está acostumado. Só chamo de Garmin, então vamos lá. Kleber, fica à vontade. Bom, boa noite, Danilo, boa noite, Paulo, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, eu sou o Kleber, sou engenheiro florestal, formado em Lavras, né, na UFLA, Federal de Lavras. Fiz o meu mestrado e meu doutorado também lá, né, fiquei a minha carreira acadêmica toda perto de casa, né, sou da região lá também. Durante a minha carreira acadêmica eu trabalhei principalmente com fitogeografia e serviços ecossistêmicos em florestas tropicais, né, com foco em florestas secas especialmente. Lá a gente tem um foco bem grande nessas vegetações mais marginalizadas, né, então eu trabalhei bastante tempo com elas. Após terminar meu doutorado, eu acabei migrando para a área de ciência de dados, né, que é algo que eu já trabalhava um pouco durante o meu período acadêmico ali, né. Trabalhei um pouco com essa parte de ciência de dados em contextos até fora da área florestal e, mais recentemente, voltei, né, para a minha área de origem, trabalhando com carbono aqui na BR Carbon. Então, atualmente, eu sou analista de mensuração na BR Carbon, trabalhando desde a parte de estoque florestal, mensuração mesmo, até a parte de modelagem de VCUs, de crédito de carbono, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, né? E continuo na carreira acadêmica ali como uma forma de uma vida dupla, digamos assim, né? Tentando me desdobrar entre uma coisa e outra, agora mais com foco em carbono mesmo, né? Já fiz muita coisa na vida diferente, mais recentemente estou mais com esse foco. Muito legal, muito bacana. Para vocês que estão assistindo, fiquem até o final, que vai ter um cupom de desconto, tá? Para quem ficar até o final, para inscrição no nosso curso. E também a gente vai abrir, podem ir mandando perguntas no chat, que eu acredito que nos últimos 10, 15 minutos a gente vai conseguir abrir aí para algumas perguntas. Então, começando aqui o tema de fato, né? A gente vai primeiro entender um pouco mais sobre o que é o mercado de carbono, né? A questão da modelagem dos VCUs, né? Que é uma das coisas que o Kleber trabalha como analista sênior dentro da BR Carbon, e também trazer aspectos de inovação, né? Que é uma das frentes que o professor Paulo puxa também e tem liderado aí, coordenado
competições internacionais e etc. Então, fala um pouco para a gente, Kleber, o que é o VCU, qual que é a diferença de um VCU de uma tonelada de CO2 equivalente, um pouco sobre a modelagem. Perfeito. Eu acho que isso é um ponto de partida assim, para qualquer discussão, né? O VCU é a sigla que a gente usa para Verified Carbon Unit, que basicamente é uma unidade de carbono verificada. E esse termo ele tem sido utilizado assim, à torta direito, na mídia, nos projetos, né? E eu entendo que nem sempre todo mundo sabe o que é de fato um VCU. E se um VCU é exatamente igual a um crédito de carbono. E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui para o público que está assistindo, é que todo crédito de carbono, todo VCU é um crédito de carbono, mas nem todo crédito de carbono é um VCU. E qual que é a principal diferença, né, entre uma coisa e outra? E só para todo mundo entender, o crédito de carbono é o que a gente trata como uma tonelada de CO2 equivalente que foi removida da atmosfera, por exemplo, com um projeto de restauração, né, que o professor trabalha, também, ou não foi emitida por um projeto, como o projeto RED, né? Então a gente tinha uma expectativa de desmatamento, esse desmatamento não aconteceu, então a gente teve um desmatamento evitado, uma emissão evitada, e a gente gerou um crédito associado a isso, né? Mas quando que o crédito de carbono ele se torna um VCU, né? Ele passa a ser um VCU quando a gente tem métodos, controle de como que ele foi produzido, construído nos projetos. A gente consegue rastrear esse crédito, rastrear como o projeto aconteceu, se a gente considerou todos os fatores, se os cálculos foram feitos de maneira correta, se ele está respeitando todos os princípios que as metodologias, né, seguem. A partir do momento que a gente tem isso garantido, né, que a gente consiga rastrear o crédito, que a gente consiga ter certeza que ele tem, não sofre um risco de não permanência, que ele é auditável, a gente passa a ter um VCU. Então, o VCU ele é realmente esse crédito de carbono que a gente consegue ter uma confiança de que ele realmente vai contribuir para a mitigação da mudança climática, né? O crédito de carbono por si só, não necessariamente, porque a gente não consegue ter certeza, né, de que ele foi realmente construído, né, desenvolvido no projeto de maneira a atender tudo que a gente precisa. Sim. É interessante você trazer isso, porque as pessoas às vezes pensam que o carbono que está estocado lá é crédito de carbono, né? Mas tem vários conceitos como elegibilidade, adicionalidade, né? Você poderia falar um pouco sobre esses conceitos e quais são as fontes de dados para você construir essa informação, né, que vai gerar de fato o crédito adicional, né? E falar um pouco, tem o aspecto dos vazamentos, etc. Se puder trazer um pouco desse contexto para o pessoal entender um pouco mais. Com certeza. Eu vejo que esse é o principal ponto de quem está tentando entrar no mercado, quem está interessado no assunto, né? É uma noção distorcida que a gente acaba tendo, e eu mesmo tinha antes de entrar nessa área, de que se eu tenho uma certa quantidade de carbono estocada numa floresta e eu vou evitar o desmatamento daquela floresta, eu vou ter aquilo convertido inteiramente em VCU. E não é a realidade. A gente tem que considerar uma série de fatores, de processos e análises de riscos, né, que as metodologias colocam, né? E aí esse é um ponto central para todo mundo que está acompanhando a gente também, que é essa palavra-chave, que é metodologia, né? Todo o mercado de carbono ele é regido por metodologias que a gente tem que seguir linha a linha. Então, os profissionais que estão no mercado eles têm que se debruçar realmente nas metodologias para entender o que elas estão colocando, porque somente seguindo as metodologias a gente consegue gerar o VCU de fato e um VCU de alta integridade, né? Então, você mencionou, por exemplo, as fontes de informação. Vou dar um exemplo. A gente tem 1 hectare de floresta tropical na Amazônia, né? Que tem 500 toneladas de CO2 por hectare. Para eu ter a noção de quantos VCUs ela pode gerar, por exemplo, eu já tenho que pensar qual vai ser a classe de uso de solo num cenário de desmatamento. Se for uma classe de pastagem, eu vou ter uma quantidade de carbono naquela pastagem, né? O carbono ele não vai sumir totalmente. Né? Se for mandioca, vai ser outra quantidade. Né? Se for soja, é outra quantidade. Então, esse já é um primeiro ponto. A gente já não tem uma quantificação exata que vai ser todo aquele carbono da floresta. E nem todos os reservatórios que a gente quantifica, eles vão ser emitidos de uma vez. Né? Então, por exemplo, o solo é um exemplo que vai ser particionado ao longo do tempo. Então, tudo isso entra na conta. Outras coisas que a gente tem que considerar, você mencionou o vazamento. Né? O vazamento basicamente acontece quando a gente tem a construção do projeto de carbono influenciando o desmatamento a vazar, né? Que seria essa tradução literal, para outras propriedades, para outras regiões ali próximas. Né? Então, quando eu deixo aquela madeira, por exemplo, né? Pensando no projeto RED, quando ela deixa de estar disponível no mercado, né? Porque eu protegi, ele acaba influenciando outras áreas a desmatar, né? Então, no projeto, a gente considera esse fator, né? E isso é reduzido, né? A gente acaba tendo um desconto no VCU final. Né? E a gente acaba monitorando depois para ver se isso aconteceu de fato. Mas então, à medida que a gente tem ali aquela primeira informação do estoque da floresta até chegar no VCU,
a gente vai considerando vários fatores de risco, os fatores de emissão que eu mencionei, né, que são esses usos pós-deforestation, pós-desmatamento. A gente vai avaliar qual a chance daquele carbono não ficar ali por outros fatores, por degradação. A gente vai considerar também quais são os riscos de incêndio, né? Se isso vai virar não CO2, né? Por exemplo, quando a gente tiver uma queimada. Enfim, uma série de fatores que vão realmente fazer com que a gente chegue numa estimativa final que é realista, né? E que a gente não esteja só gerando VCUs que não são reais, que não vão contribuir de fato para a mitigação da mudança climática. De fato, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Desde a parte das metodologias que precisam ser avaliadas, por exemplo, da Verra, né? E toda a parte de modelagem mesmo, né? Das equações, das tabelas, do conjunto. E você acha que inovações tecnológicas, inteligência artificial ou sensores, de que forma você acha que a construção, desde a fonte de dados ou das modelagens, como que você acha que a inovação tecnológica pode auxiliar nesse processo? Bom, acho que esse é um ponto chave, assim, pela minha experiência na parte de dados, né? Eu vim de uma outra área que eu lidava com desenvolvimento de softwares, né? Com outros contextos. Eu vejo que o mercado ele ainda está ele ainda tem muito a avançar nessa parte, né? Então, eu vou começar, por exemplo, com a gestão das informações. A gente tem informações muito diversas, informação de comunidades, informações florestais, informações geográficas, de biodiversidade. Eu entendo que a tecnologia já consegue ajudar a gente quando a gente pensa numa integração mais inteligente, né, dessas informações, para a gente poder extrair mais valor desses dados, né, para tomar decisões, que é o que a gente fala de decisões orientadas a dados. Né. Eu acho que esse é um primeiro ponto que a tecnologia já pode ajudar a gente. E eu acho que isso é uma coisa que o mercado pode avançar como um todo, né, melhorar a gestão de dados, melhorar a forma como a gente utiliza esses dados. Indo para os projetos propriamente ditos, né, eu penso que as inovações elas podem ajudar a gente a coletar informações mais precisas, coletar mais informações, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no uso de LiDAR, no uso de ferramentas tecnológicas que permitam que a gente mapeie mais área com menos tempo, né? Com custo menor por hectare, a gente consiga extrair mais informações e ter créditos, né? VCUs ali de cada vez mais de mais integridade que possam realmente contribuir mais para a mitigação da mudança climática. E aí, um ponto-chave nisso, né? Que a gente produz VCU, né, a gente desenvolve os projetos para gerar VCU, pensando que alguém, uma empresa, né, um stakeholder, ele está interessado em compensar suas emissões. Né? Esse é o principal ponto, a gente está produzindo para isso. Né? E uma vez que a gente consiga desenvolver os projetos com mais integridade, com mais qualidade, com mais controle, né, das nossas informações, consiga tomar decisões mais acertadas, eu entendo que quando essa pessoa, né, essa organização que quer compensar, ela estiver interessada em fazer esse processo, ela vai ter mais confiança no mercado. Né? Ela vai olhar para os VCUs, vai olhar para os projetos, vai conseguir enxergar, né, tudo que tem sido feito, vai conseguir acessar as informações de maneira mais acertada e a gente vai encurtar esse processo. Né? E aí, pensando em médio e longo prazo, a gente acaba tendo um movimento mais forte de compensação por parte das empresas, por parte das organizações. Né? Sim, legal. Esse ponto que você falou, né, acho que a tecnologia consegue dar essa rastreabilidade, né, de você conseguir enxergar de fato o que está acontecendo ali, né, mesmo que seja por uma plataforma, por uma imagem. Você tocou na ferramenta do LiDAR, né, que é uma ferramenta de geotecnologia, que é a especialidade do Paulo. Fala um pouco para a gente, Paulo, como que você acha que as geotecnologias podem auxiliar no mercado de carbono, exemplos práticos? Conta um pouco para a gente essa ciência que você trabalha e como que você acha que isso pode contribuir. Joia, legal. Então vamos lá. Primeiro vamos decifrar o que são as geotecnologias, né? Que em muitos casos a gente acaba confundindo, achando que é uma coisa só, quando na verdade é um pacote de tecnologias. Então vamos lá. Tecnologias que têm alguma informação geográfica atribuída a elas, né? Então a gente pode quebrar ela pelo menos em 3 segmentos, talvez 4 aqui, mas os 3 principais são, né, o GNSS, né, o Global Navigation Satellite System, o famoso receptor de GPS, mas nós temos o sensoriamento remoto e o SIG, né, os sistemas de informação geográficas. São os 3 principais, né? E você pode ainda colocar os drones, né, os sensores dentro do sensoriamento remoto, com os drones, enfim, acaba tendo uma certa misturança nos dias de hoje. Mas as 3 ferramentas básicas são importantíssimas para fazer uma gestão de dados
tanto da coleta, quanto do armazenamento, manipulação, etc. O GNSS a gente usa no campo, na prática, para ir lá coletar dados e atribuir, dar um atributo geográfico a ele, né? Então, nós vamos ter trabalhos de campo, onde nós vamos fazer um levantamento de uma parcela, vamos estudar aquela floresta naquela determinada parcela, mas a gente precisa criar uma coordenada geográfica, ou no caso, 4 vértices, né, onde estão contidas aquelas informações das parcelas. E a gente usa um GNSS de precisão, de acurácia, para justamente fazer um cruzamento dessas informações que foram levantadas em campo, né? Por exemplo, quais são as espécies que estão aí, quais são as alturas dessas árvores, o DAP e por aí vai. E a gente cruza isso com informações vindas de um sensor remoto. Então, sensoriamento remoto é você capturar dados da superfície terrestre, só que de forma remota. Pode ser orbital, pode ser um satélite, mas pode ser um avião, pode ser um drone, em alguns casos pode ser um equipamento até na sua mão. Mas a gente acaba cruzando essas informações coletadas no campo com essas informações coletadas remotamente e faz uma relação entre essas duas informações, né? Então a gente pode, inclusive, com o uso do LiDAR, que já foi mencionado aqui, fazer esse escaneamento por sensoriamento remoto, um escaneamento da floresta, fazer um modelo 3D dessa floresta, que vai nos dar a altura dessas árvores, desse conjunto de floresta. E a gente junta, né, essas duas informações de campo com o do sensoriamento remoto. E aí chega no SIG, né, o Sistema de Informações Geográficas, que é justamente o ferramental que vai nos permitir fazer a gestão desses dados. É lá que a gente vai abrir aquela nuvem de pontos LiDAR, é lá que a gente vai visualizar uma tabela de atributos com as informações que vieram do campo, é lá que nós vamos gerar mapas, tanto do planejamento daquele projeto que vai ser executado de carbono numa determinada fazenda, mas ao longo do tempo nós também vamos trabalhar e editar dados de monitoramento, também feitos por sensoriamento remoto, e possivelmente produzir um mapa final, né? Por exemplo, onde estão as minhas manchas de maior acúmulo de carbono nesse meu determinado projeto. Então a gente integra, no mínimo, essas três tecnologias num trabalho aí de carbono. Sim. Legal, Paulo. Você falou bastante dessa parte de você construir um banco de dados espacial, trazendo elementos do campo, né? E relacionando com dados espaciais. E a gente sabe também que existem muitas informações espaciais prontas, né? Imagens Sentinel, Landsat, Global Forest Watch, etc. Uhum. Como que esses bancos de dados pré-existentes podem auxiliar também no monitoramento desses projetos? Legal. Pô, isso é um ponto interessante, né? Então, hoje, no século XXI, nós temos acesso a muitos dados, que acaba criando um certo problema também, que nós precisamos dos cientistas de dados para justamente decifrar, né, todos esses dados e transformar esses dados em informações. Como você disse, nós temos imagens Landsat aí desde os anos 80 até hoje, cada 15, 16 dias, disponíveis para a gente trabalhar numa certa resolução espacial, né, 30 por 30 metros, que em muitos casos atende a determinadas necessidades. Mas hoje em dia, com os avanços tecnológicos, a gente tem acesso a imagens de satélite de forma diária até, né? Então a gente consegue fazer um monitoramento de desmatamento praticamente em tempo real. Conseguimos gerar alertas de desmatamento. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a iniciativa MapBiomas, que usa essas imagens históricas de imagem de satélite, produz mapas de uso e ocupação do solo que podem ser utilizados para ver tendências de desmatamento do passado, né, aplicar isso para o futuro. E eles também têm até uma iniciativa de alertas de desmatamento, quase que em tempo real também, usando esses sensores de alta resolução. Nós estamos falando de sensores aí de 2, 3, 4 metros de resolução, quase que diários aí disponíveis para fazer esses alertas. Sim. Isso daí é muito importante, né? Voltando para o Kleber um pouco, porque eu acredito dentro das modelagens que vocês fazem lá dentro da BR Carbon, né? Essas informações do que está acontecendo, ela é muito importante, né? Às vezes para ter uma atuação, às vezes um desmatamento é detectado, né, e vocês conseguirem avisar, às vezes, o proprietário, né? Existem ferramentas que vocês utilizam lá dentro para
para auxiliar nesse monitoramento meio que real time, assim? Eu sei que às vezes esse real time, o real time pra gente do satélite, às vezes não é live, assim, mas às vezes semanalmente você consegue, etc. Até porque as nuvens atrapalham, mas tem esse tipo de monitoramento, né, Kleber? Sim, a gente tem uma série de rotinas, assim, de avaliação, né, de monitoramento das áreas de projeto para poder identificar, não em tempo real exatamente, mas quase, né, para ter realmente uma noção do que está acontecendo, né? A gente quer que a gente trata os projetos com carinho, quer que eles realmente alcance os objetivos que a gente propõe lá no começo, né? E uma vez que a gente identifica, por exemplo, um alerta de desmatamento, a gente vai encaminhar para o proprietário ou para os agentes públicos também que podem ser responsáveis, né? A gente tenta identificar qual que é o agente que está atuando ali também, para ver qual que é a natureza daquele desmatamento. E aí, independente da qual origem desse desmatamento, ele vai ser considerado quando a gente for fazer os monitoramentos, né? Então, para o público entender também, a gente tem 2 cenários ali no projeto, né? A gente tem o cenário de linha de base, que é o que a gente considera antes do projeto acontecer de fato. Então, basicamente, qual que é a tendência que a gente tem de desmatamento nos últimos 10 anos? Considerando essa tendência, a gente espera que nos anos de projeto aconteça uma determinada taxa, né, de desmatamento. E a gente constrói a nossa linha de base baseada nisso. E esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o cenário de projeto, que é o que vai acontecer de fato. Então, uma vez que a gente completa um ano ou um período de monitoramento que pode ser mais de um ano, né, a gente vai avaliar qual foi o desmatamento real, o que aconteceu de fato, para gerar realmente, para quantificar, né, realmente o impacto do projeto e gerar o VCU real, né? Então, eu entendo que o monitoramento, essas ferramentas que o professor citou, que elas são essenciais para quem está atuando em projetos de carbono, né? Porque mediante elas a gente consegue ter noção do que está acontecendo nas nossas áreas de projeto, né? E muitas vezes a gente está realmente trabalhando à distância, né? Por exemplo, na BR Carbon, os nossos projetos são distribuídos na região norte, então Acre, Pará, Amazonas, Mato Grosso. A gente consegue monitorar daqui e fazer os encaminhamentos que são necessários, né? A tecnologia é impressionante, né? Inclusive parece que eu estou aqui, mas na verdade é um robô que está falando com vocês, eu estou em casa deitado. E mudando um pouco de assunto, na verdade, se aprofundando mais ainda na inovação, né? O Paulo, ele é um dos coordenadores do Brazilian Team, que está na competição do X-Prize Rainforest. Conta um pouco pra gente, Paulo, o que é essa competição e quais são as peripécias aí que o time está fazendo para vencer essa competição. Legal. Bom, o X-Prize Rainforest é uma competição internacional, ela é difundida, promovida pelo X-Prize, que é um grupo internacional, e todo ano eles lançam um desafio, que é uma competição, vale dinheiro. No caso do Rainforest está valendo $10 milhões no total, e nós dois, né, coordenando uma parte desse time, a parte do sensoramento remoto do Brazilian Team. E o que é esse desafio? Eles lançaram o desafio que tínhamos que fazer um diagnóstico da biodiversidade de uma floresta tropical, no caso, uma parcela de 100 hectares, só que tem que fazer esse diagnóstico em 24 horas e sem a presença de um ser humano lá dentro. Então, o desafio é esse, é chegar numa lista de espécies de biodiversidade de uma área, só que o ser humano não pode entrar lá dentro. E o que a gente está acostumado a fazer num levantamento de biodiversidade é justamente o ser humano entrar dentro de uma floresta, fazer parcelas, né, um processo bem demorado, custoso, demanda gente especializada, demanda tempo, demanda recursos financeiros. E eles viram esse desafio como uma coisa interessante porque a gente tem um processo muito demorado, leva tempo, né, para estudar uma floresta, para conhecer uma região, principalmente uma região tropical, né, cheia de biodiversidade e tal. Só que a gente está perdendo floresta num ritmo muito maior do que a gente está conseguindo aprender e estudá-la. Então eles lançaram esse desafio e o Brazilian Team então está há 5 anos aí estudando e desenvolvendo tecnologias para justamente chegar a essa lista de espécies em 24 horas. 24 horas de coleta, mais 48 horas de processamento. Numa área que você não sabe qual vai ser, né? Então eles divulgam com poucas horas de antecedência a área onde você tem que fazer esse estudo. Nós fomos para a semifinal em Singapura, maio do ano passado, um ano atrás, junho do ano passado. 15 equipes foram para a semifinal. Nós estamos na final, que acontece agora em julho, 20 de julho, em Manaus, nas regiões de Manaus. São 6 equipes finalistas. Nós, Brazilian Team, o único time brasileiro. Nós estamos competindo ainda com outras 3 equipes norte-americanas, uma da Espanha, uma da Suíça.
E quais são as nossas soluções, né? Eu acho que esse é o ponto-chave. Então, vamos lá. Eu vou deixar por último o sensoramento remoto, mas nós temos na equipe, estamos divididos em 6 sub-equipes. Nós temos o pessoal da robótica, que vem desenvolvendo justamente o equipamento que entra dentro da floresta de forma autônoma ou semi-autônoma para coletar dados. Quais são esses dados que são coletados? Temos a outra sub-equipe da bioacústica, que grava sons e por inteligência artificial consegue reconhecer quais são aquelas espécies que nós estamos ouvindo, tanto aves quanto insetos, mamíferos e por aí vai. Nós temos a equipe do eDNA, que então os robôs, os drones estão coletando amostras de DNA, fazendo DNA barcoding, e aí a gente consegue fazer o sequenciamento desse DNA e chegar também a qual é aquela espécie que nós estamos identificando, que pode ser uma flora, mas pode ser fauna, em alguns casos pode estar no intestino de um inseto que foi coletado e a gente descobre do que aquele inseto está se alimentando. Então a gente chega também numa lista de biodiversidade através disso. Temos também o pessoal do Insights, que faz justamente uma análise de como que esses dados que nós estamos coletando de biodiversidade podem trazer informações, insights para o restante do nosso conhecimento sobre aquela determinada área. E falando da gente, né, a equipe de sensoramento remoto, a gente vem desenvolvendo então técnicas de inteligência artificial, usando imagens, né? Então a gente sobrevoa a floresta, os 100 hectares completos, e a gente, através de inteligência artificial, reconhece as copas das árvores, consegue chegar a determinar qual é aquela espécie florestal, principalmente aquelas emergentes, né? Que são as que a gente vê, mas podem ser inclusive palmeiras, né? E a outra técnica é que a gente tem um drone que faz um zoom óptico, a gente consegue ver inclusive nervuras das folhas dessa vegetação que está aí no dossel, e a gente identifica através da fotografia das folhas, dos ramos também qual é aquela espécie. São 2 técnicas de inteligência artificial. E aí a outra técnica que a gente está utilizando bastante é o LiDAR, o famoso LiDAR. Então a gente faz esse escaneamento da floresta através desses pulsos de laser e a gente transforma essa floresta real em um modelo 3D. E através desse modelo 3D a gente consegue calcular a estrutura dessa floresta, saber onde estão as árvores mais altas, saber onde estão as árvores até com as copas maiores, ou onde tem mais densamento de árvores. Conseguimos ver índices de área foliar, saber onde tem subbosque, mais ou menos subbosque, encontrar riachos, nascentes, o próprio relevo e por aí vai. Mas eu acho que o principal aí, que está mais ligado a nós aqui hoje, que é transformar essa informação estrutural em biomassa e de biomassa transformar em carbono. Então a gente chega também ao final e entrega um relatório aí na final da competição do quanto de carbono tem nessa floresta que está sendo estudada. Sim, o aspecto do LiDAR, né, que vocês estão usando lá, o pessoal da BR Carbon, né, nós da BR Carbon já estamos utilizando, né, seremos o primeiro projeto. Fala um pouco, Kleber, do como está sendo a iniciativa do uso do LiDAR dentro dos projetos de carbono lá na BR Carbon. Sim, a gente é pioneiro, né, no uso do LiDAR em projeto de carbono, somos o primeiro projeto. Basicamente, né, como que funciona? A gente tem uma rede de parcelas instaladas nos nossos projetos, né, parcelas em que a gente foi lá e mediu o DAP, identificou os indivíduos com placas, a gente consegue monitorar, voltar lá, né, e identificar esses indivíduos. A gente tem essas parcelas, a gente faz o sobrevoo com o drone, né, em cima das parcelas, e baseado na relação das duas coisas, né, das informações que a gente coleta com as nuvens de pontos e as informações de campo, a gente ajusta modelos que podem ser aplicados, né, para estimar a biomassa de áreas além das parcelas. Então, com isso, a gente acaba tendo uma estimativa muito mais precisa, né? Porque a gente acaba ampliando a nossa área de mensuração, né? A gente acaba tendo um custo também menor por hectare, né? Se a gente pensar em área amostrada, e esse é um ponto essencial também. Então, a gente tem uma combinação perfeita ali, né? A gente diminui o custo por hectare, a gente acaba amostrando muito mais área e tem uma estimativa bem mais precisa. Né? E a gente está construindo isso ao longo do tempo, né? E a nossa expectativa é que a gente consiga, no médio e longo prazo, né, ter equações já ajustadas para as regiões dos nossos projetos e que a gente não precise mais ir para campo, para coletar DAP, altura, né? A gente só faz o sobrevoo com o drone e a gente já consiga ter uma estimativa confiável. Atualmente a gente já tem estimativas muito boas,
mas a gente entende, realmente a gente precisa sempre, né, melhorar e coletar mais informações, né? Sim. O interessante disso porque é tão inovação tudo isso que a gente está falando, né, que ainda não tem metodologias explícitas, por exemplo, dentro da Verra, como usar o LiDAR, né? Então realmente está rompendo a fronteira, né? E tudo bem estruturado, com papers, né, com artigos científicos e está passando, né? Vai ser verificado. Agora, essa coisa do carbono é o LiDAR, né? Que eu acho que dá muita transparência, né, e rastreabilidade que o mercado precisa, né? Várias questões de integridade, uma delas é o auditor, amanhã, depois de amanhã, ele não vai mais ver só uma planilha de Excel de uma pessoa que foi para inventar, ele vai ver a floresta, ele vai ver tridimensionalmente o fuste, as árvores, né? E entrar num sistema digital e ver isso daí. Então, acho que isso daí dá muita credibilidade para a floresta que está lá, né? Com certeza. E aí o Paulo trouxe esse aspecto da biodiversidade, né? Os drones imagiando com altíssima resolução as árvores, identificando espécies. Você trouxe também os sensores sonoros, né? Ouvindo aí pássaros, morcegos, insetos e etc. E o DNA barcoding, né? Que consegue, a partir de amostras de solo e etc., falar a fauna que existe ali, né? Então, eu acho que tem muito a agregar também, né? Uhum. Agora, uma questão normal, né, que acontece muito quando a gente fala disso, os biólogos às vezes falam, pô, mas vocês vão tirar nosso emprego, né? O que você acha disso, Paulo? Você acha que essas tecnologias vão deixar o pessoal desempregado? O pessoal deve se preocupar ou não? O que você acha disso tudo? Tá, a gente sempre recebe essa crítica ou essa preocupação, né? Não, a minha visão é que não. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter, talvez até num primeiro momento, um crescimento nessa demanda por esses especialistas. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, para qualquer inteligência artificial, ela tem que ser treinada. É uma máquina que precisa ser treinada. E ela tem que ser bem treinada. Então não adianta uma pessoa não especialista treinar uma inteligência artificial de reconhecimento de espécies. Se você reconheceu erroneamente a espécie e treinou erroneamente a máquina a reconhecer a espécie, a máquina vai reconhecer erroneamente aquela espécie. Então eu acho que na verdade vai ter um mercado crescente aí de demanda por especialistas para treinar esses algoritmos, criar esses rótulos, né? Isso vai demandar um tempo, vai demandar um esforço, eu acho que vai dar uma aquecida no mercado. Futuramente, talvez dê uma esfriada, porque já tem bastante ferramental inteligência artificial na mão. Talvez, é difícil prever isso. Mas mesmo que aconteça, a ideia é que esse ferramental ajude o trabalho de campo, né? Então, tornar aquele especialista, ele não vai sumir completo. Na verdade, aquele especialista ele vai estar indo para campo com uma ferramenta auxiliadora, né, que vai ajudar ele, vai ser mais eficiente no campo, ele vai fazer mais reconhecimento. Aquela dúvida que ele vai ter que normalmente ele coletaria e levaria para o laboratório para depois verificar, talvez lá na hora ele já vai conseguir tirar a dúvida com uma certa acurácia, né? Então, eu acho que o trabalho, na verdade, ele vai ser mais eficiente ao longo do tempo. E digo mais, né? Você estava falando agora, eu pensei, essas ferramentas, na verdade, conseguem até resgatar, né? O professor Vinícius Castro aqui, o nosso especialista em botânica aqui da Exalc, ele fala, né, da escassez de profissionais, né, da ausência de estudantes buscando essa linha da botânica, da taxonomia, né, da sistemática vegetal. Então, eu acho que essas ferramentas ela vêm muito para auxiliar, para enriquecer mesmo as pessoas. Hoje em dia a gente tem aplicativos, por exemplo, o Plantinet, né? Eu que também sou leigo nessa parte de botânica e identificação, às vezes eu fico brincando, tirando foto e vendo a espécie e tal. Então, eu acho que isso tem um grande potencial de resgatar pessoas para se interessar e, como você falou, auxiliar, né, e aprimorar a eficiência em campo na hora da identificação. Uhum. Indo para a nossa... só lembrando, vocês que estão em casa podem mandar perguntas, a gente vai abrir para algumas questões no chat aqui que vocês enviarem, e fiquem até o final que a gente vai dar um cupom de desconto para o curso do Soluções Baseadas na Natureza. Danilo, você me permite, em relação a esse ponto também, eu entendo que o desenvolvimento dessas tecnologias, acho que ele vai mais transformar a forma como a gente trabalha, né? Sim. Então, por exemplo, as posições que a gente ocupa hoje, né, essa posição que eu ocupo de analista de mensuração dentro do contexto de projeto de carbono, há 5 anos atrás não existia. Uhum. Né? Então, eu entendo que à medida que a gente mudar e enriquecer as ferramentas, as pessoas vão se adaptar para outras atividades, né? E vão utilizar as ferramentas. Então,
a gente pode ter pessoas trabalhando como para enriquecer essas bases, enriquecer as ferramentas, né? Que são funções que não existem hoje em dia, né? Sim. Então, dentro dessa preocupação, né, que as pessoas sempre têm aí, eu entendo que elas têm que, na verdade, olhar para a transformação e se adequar a essa transformação e tentar participar dela, né? Sim. E não ir contra, né? Na direção contrária. Tem uma visão mais otimista, né, do uso de inteligência artificial, que é isso, que os robôs vão começar a fazer as coisas chatas, a gente vai ter mais tempo para fazer arte, para fazer etc. Só que o que está acontecendo às vezes é o contrário, né? Os robôs estão fazendo arte e a gente tá lavando louça, né? As pessoas têm que assim, se enxergar dentro, né? Tentar se enxergar dentro dessa mudança, né? Então, como que eu posso participar disso? Como que eu posso contribuir, né? Porque realmente as funções que vão existir, muitas profissões, né, que vão existir daqui 5 anos não existem hoje em dia, né? E eu dei um péssimo exemplo, lavar louça eu acho super legal em casa, eu me divirto às vezes. Mas indo para uma última parte assim da nossa conversa, falar um pouco dos desafios e perspectivas do mercado em relação a isso, né? Como que vocês veem o uso dessas ferramentas, desde a parte complexa da modelagem de VCUs ou da inclusão, adaptação dessas inovações? Queria que vocês dois falassem um pouco quais são os desafios que vocês veem que a gente tem aí para romper, para conseguir de fato fluir, né, dessa maneira com o mercado com alta integridade, transparência, rastreabilidade e ferramentas ali precisas e com as pessoas utilizando isso dentro do mercado de carbono. Bom, eu acho que o primeiro passo, né, que é algo que eu já comentei anteriormente aqui, é a gente se apoderar mais dos nossos dados, né? Melhorar a forma como a gente lida com eles, melhorar a qualidade dos nossos processamentos, realmente ter mais controle de tudo que a gente coleta, né? E os dados, eles são os principais ativos que a gente tem nos projetos de carbono, nas empresas, né? Eles são o novo petróleo, né? Que o pessoal costuma comentar. Então, eu entendo que um primeiro passo é realmente a gente se empoderar dos dados, ter mais controle, avançar na integração das informações também, para a gente realmente ter... conseguir tirar mais valor, né, dessas informações mais valiosas, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Em relação à modelagem de VCU especificamente, né, eu entendo que é uma área que é o coração do projeto, né, o processo que vai pegar todas as informações e vai gerar ali o produto final, mas pouca gente está dentro disso, né? Então, como o mercado deu esse boom, assim, eu entendo que ainda não teve ali um tempo para as pessoas se adequarem a essa parte, estudarem, né? Então, um primeiro ponto, né, um segundo ponto que eu deixaria realmente é que há uma falta de profissionais que conheçam das metodologias, que tenham se debruçado, tenham lido elas a fundo para poder executar essas atividades, né? Então, tem um vácuo ali no mercado para essa parte, né? E finalizando, um terceiro ponto é a gente melhorar realmente no uso das tecnologias para coletar informações, para gerenciar os projetos, né? Como, por exemplo, o professor comentou, o uso do LiDAR, né? Até para as auditorias, né? Como você mencionou. Então, eu entendo que há também muita possibilidade para a gente obter informações de maneira mais rápida, mais eficiente e com maior qualidade, né? Joia. Não, eu acho que eu vou na mesma linha também, né? Então, sim, eu acho que falta gente capacitada, né, para um mercado de trabalho que está surgindo agora. Se a gente for falar de geotecnologias, como a tecnologia muda a cada 2, 3 anos, é incrível, né? É difícil até de acompanhar todas elas, é impossível. Mas a gente precisa ter profissionais cada vez mais atualizados nessas tecnologias e capacitados a entender o que é que eles estão fazendo, para o que eles estão fazendo. Mas eu acho que um ponto-chave aqui também, que é super importante mencionar, hoje nesse mundo que a gente fala de drones toda hora, às vezes o pessoal tem o conhecimento errado de que o drone faz tudo sozinho. E o drone não, eu brinco que o drone é um trator, né? E ele tem lá um sensor que é o implemento que está ligado nele. O drone sozinho com o sensor, ele só vai coletar os dados. A gente ainda precisa de pessoas que vão lá analisar, vão validar aqueles dados, ter certeza que eles foram bem coletados, né? Tem todo um que vão atender do negócio ali, que né? vão atender aquela demanda. Né? E nós ainda temos um outro probleminha ainda, que é, dependendo do cenário que a gente está trabalhando aí, que é a larga escala, né? Como trabalhar esse monitoramento dessa floresta, que seja uma floresta no RED ou uma floresta em processo de restauração, mas elas são gigantes, são áreas enormes. Como que a gente vai
coletar e trabalhar esses dados em áreas, em uma proporção de grandes fazendas do Brasil, né, que a gente conhece. Então não é um processo simples, não é um processo fácil, não é um processo barato, dependendo do caso, né? Então a gente tem que ter tudo isso bem amarrado para ser eficiente, principalmente. Sim. Não, muito bom. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês dois, que você falou agora que é a base, né, de um projeto de carbono, é muito essas modelagens, etc., mas tem um pilar muito importante que é o aspecto social, né? A gente está falando aqui muito do monitoramento, do desmatamento, da mensuração do carbono e de um dos co-benefícios ali, que é a biodiversidade. E tem também uma coisa muito importante que está envolvido com a integridade, é a parte social, né? De como que esses projetos, seja de restauração, de conservação, vão trazer benefícios líquidos para o social. Então eu queria saber um pouco de vocês, como que vocês acham que essas ferramentas de tecnologia podem atuar na atividade social dentro dos projetos de carbono? Bom, acho que eu vou voltar na parte ainda do controle das informações, né? E aí aplicado ao social. Então, eu entendo que a gente pode usar a tecnologia para registrar melhor as informações, né? Quando a gente vai numa comunidade que está associada a um projeto, registrar as lideranças, registrar quais são as coisas que foram discutidas. E uma vez que a gente tem essas informações, né, e um histórico delas, a gente pode cruzar com as informações geográficas, né, para poder enxergar isso num todo, combinar com as informações das parcelas de uso que a gente possa ter também, inclusive para monitorar, né, para entender como que essas comunidades, como que as pessoas que estão associadas ao projeto, elas estão interagindo com ele, né, e até para poder prever, né, planejar e prever decisões, tomadas de decisões, atitudes, atividades, né, dos desenvolvedores, por exemplo, para evitar que a gente evolua uma situação tenha uma situação de conflito, evolua um pequeno transtorno ali para algo que pode atrapalhar o projeto, e também para entender quais são as necessidades dessas comunidades e como que a gente pode contribuir com elas. Eu entendo que realmente uma abordagem integrada é a mais adequada, né, e a gente usar a tecnologia para isso é essencial, para a gente ter bastante conhecimento de como que as comunidades estão estruturadas, de como que a gente pode trabalhar com elas, né, e poder tomar decisões mais acertadas. Quer completar, Paulo? Não, eu acho que vai exatamente nesse caminho, né? Então, como que as geotecnologias conversam com isso? Toda vez que a gente vai fazer um planejamento de um projeto de grande magnitude dessas, a gente tem que fazer uma análise, por exemplo, de impacto ambiental. Lembrando que o impacto ele pode ser negativo, mas pode ser positivo também. E não é só no ambiente físico ou do biota, né? Às vezes é na questão social. Então a gente consegue mapear essas camadas de informações sociais e econômicas e ver a viabilidade econômica, a viabilidade social de um determinado projeto. A gente consegue, inclusive, fazer um modelo, né, de como esse projeto pode se beneficiar de uma determinada comunidade, mas como a comunidade pode se beneficiar daquele projeto. Se vai gerar emprego, se vai gerar um empreendedorismo na cidade, se já existe um viveiro naquela região para suprir as demandas daquele projeto de restauração, por exemplo. Tudo isso é possível de mapear, de fazer esse diagnóstico e um bom planejamento, inclusive fazer esse prognóstico aí para ver como é que vai ser o cenário futuro. A integração, né? Interessante que você trouxe essa estudo prévio, né, do monitoramento, de você entender qual vai ser a ação que você vai tomar, né, e depois o posterior monitoramento, e essa coisa de você rastrear as ações dentro das comunidades, né, de você conseguir de fato ter a informação georreferenciada das pessoas que você está conversando ali dentro de um sistema e etc, né? Eu vou abrir rapidamente para as perguntas. Se alguém tiver mais pergunta no chat, só tem uma até agora. Se alguém quiser aproveitar e mandar mais, agora é a hora, que a gente está encerrando. A pergunta que veio aqui, a pessoa perguntou assim, deixa eu aproximar aqui. Devido à escalabilidade na medição de biomassa acima do solo por satélites, a exemplo do uso do GEDI, ele poderá deixar obsoleto o uso do LiDAR no campo de auditoria de projetos de carbono no futuro? Vocês acham que o GEDI vai deixar obsoleto o LiDAR do drone, por exemplo? O GEDI do jeito que está hoje não vai deixar obsoleto o LiDAR de campo, né? Por questões de escala, por questão dele não ser wall-to-wall, né? Ele não faz o escaneamento completo de uma determinada área, eles são apenas shots. Então, do jeito que está hoje, não, mas quem sabe daqui 2, 5, 10 anos a gente tem um GEDI super alta resolução que faz um escaneamento wall-to-wall, um satélite dedicado, né? Hoje ele ainda é um projeto
bem inovador, ele não está nem num satélite próprio, ele está na Estação Espacial Internacional. Então, eu acho que hoje não, mas no futuro não sei te dizer. E a gente ainda tem talvez um lag temporal aí de como que o mercado vai receber isso, né? Sim. Então a gente vai ter que ver como que a comunidade acadêmica vai trabalhar com esses dados, então ela vai validar, né? Primeiro ponto. Aí depois, as metodologias, como que elas vão incorporar isso, né? Até chegar nos auditores. Então eu entendo que tem um caminho longo ali, né? Primeiro a gente tem que ter informação de qualidade. Uma vez que a gente tem informação de qualidade, até chegar nas metodologias e ali no campo, eu acho que vai um tempo. Inclusive que para alguns casos a gente, para calibrar o GEDI, né, para o GEDI nos dar informação de biomassa, a gente precisa do LiDAR aerotransportado ou LiDAR por drone para justamente calibrar o GEDI. Então são caminhos, a gente está evoluindo a cada dia nas tecnologias. Eu concordo muito com o que vocês falaram, né, fazendo um aditivo. O pessoal tem tentado simplificar as coisas com imagem de satélite, as coisas não são bem assim, né? Existem projetos que potencialmente você consegue generalizar, fazer uma estimativa com imagem de satélite, mas buscando essa coisa da acurácia, da integridade, nada como você de fato ir para campo, né? Você valorizar, eu acho muito importante valorizar esse trabalho das pessoas ter de fato acurácia, né? Não fazer uma generalização. A floresta ambrofiladense tem tanto, tá? Mas a gente sabe que chegando lá tem a floresta ambrofiladense, ela tem várias nuances ali, uma floresta degradada por fogo, por gado, por colheita seletiva, ou uma floresta secundária com liana, sem liana. Então, o satélite ele ainda não pega essas nuances, né? O GEDI ainda não pega, a gente sabe disso. Claro que a tecnologia vai evoluir muito e quem sabe um dia vai se tornar obsoleto o drone LiDAR, por exemplo, mas ainda não estamos lá. Eu acho que vai ter um tempo ainda para a gente integrar essas ferramentas. Inclusive, o dia que a gente criar esses modelos, visto lá do satélite, a gente vai precisar desse upscaling, né? Sim. Campo, o intermediário num drone no avião e aí para satélite. Mas eu acho que de qualquer forma nada é descartável nessa história. É tudo uma questão de resolução temporal, resolução espacial e para o quê? Qual que é o objetivo daquela análise que você está fazendo? Então o GEDI para algumas análises funciona perfeitamente, mas você tem que estar muito ciente de qual escala você está trabalhando na hora de você conseguir aquela informação. Uma vez que eu vi um filme, Rede de Mentiras, um negócio assim, um filme com o Leonardo DiCaprio de uns anos atrás, e os caras conseguiam em tempo real, os satélites dos Estados Unidos numa guerra lá no Oriente Médio, conseguia ver em tempo real. Daí os caras falavam, vai pra esquerda, vai pra direita. Eu falei, isso é mentira total, porque é impossível um cara na guerra ser tão bonito daquele jeito. Tá bom. Mas é isso, eu queria agradecer, indo pro final. Teve mais uma pergunta aqui, mas relacionado muito à regulação do mercado, que eu acho que sai um pouco do tema, vocês não estão, então acho a gente vai trazer um momento, vão ter mais especialistas que a gente quer trazer para essas conversas, né? Inclusive, o Paulo mencionou o pessoal do DNA Barcode, sensores sonoros estão inclusos também no curso que a gente vai dar, né? Então, vou encerrar aqui, se não tiver mais perguntas sobre o tema. A gente vai mandar um cupom agora, quem quiser fazer a inscrição com desconto, Unicarbon 15. Eu até escrevi aqui para facilitar. Unicarbon 15. Negócio profissional aqui. Unicarbon 15. Faz a inscrição lá agora e usa esse cupom nas próximas 24 horas, se eu não me engano. E aí vai ter um desconto de 15% no curso de Soluções Baseadas na Natureza. No mais é isso, acessem também o perfil aí da BR Carbon, do PSEG para ir acompanhando. A gente está lançando também agora o perfil oficial da Universidade do Carbono, essa nova iniciativa que eu estou aqui como coordenador nesse desafio, estou muito feliz com essa oportunidade. Queria agradecer de verdade a presença do Garmin e do Kleber aqui, contribuindo nessa mesa. Para mim foi muito bom esse primeiro episódio. Mas é isso, querem completar, fazer alguma coisa? Agradecer aí a oportunidade da gente fazer esse bate-papo, estamos em casa, né, entre amigos. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa esse curso, né, eu acho que vai trazer profissionais renomados de várias áreas. Eu quero fazer o curso também, eu acho que eu também tenho muita coisa a aprender. Então, mas é isso, eu acho que agradecer vocês dois aí pelo bate-papo, foi legal. Mandar um abraço para a turma do meu laboratório lá do CPGEL, então devem estar assistindo, eu espero que estejam assistindo. Não, tá certo. Só agradecer também pelo convite, pela oportunidade, né? A gente tá falando sobre esse tema, conversando com vocês aqui. Agradecer o público que tá acompanhando. Acho que tem um pessoal de Lavras aí que tá me assistindo, que espalhou nos grupos ali. Então, brigadão todo mundo. Obrigado a você também pelo convite.
E vamos encerrando. Acabou, a gente queria mais. Mas é isso, a ideia é ter mais episódios, né? Dia 23 de julho, se eu não me engano, vai ter mais um episódio ao vivo, provavelmente de novo. E a ideia é tornar isso mensal, quem dirá quinzenal, trazendo aí os ministrantes, os docentes, pessoal capacitado, profissional, para a gente enriquecer aí, fortalecer e alavancar o mercado de carbono, que é tão importante para a mitigação aí das mudanças climáticas. Obrigado mais uma vez, boa noite. Valeu. E até logo. Boa noite.